Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando início mais uma escola bíblica dominical da nossa congregação. Campo do Jardim do Estádio, Ministério Madureira, Campo do Jardim do Estádio. E a nossa congregação é aqui no bairro do Jardim Santo André, na cidade de Santo André. Amém? Nós estamos fazendo a escola dominical pela live, que por enquanto ainda não terá escola dominical. E pediram desculpa àqueles que nos acompanham, que domingo teve um problema aqui com a internet, com os cabos que fornecem aqui a internet aqui. E tiveram que arrumar domingo de manhã e não foi possível ter escola dominical. Então, por isso, nós estamos pedindo desculpa por não ter feito a escola bíblica dominical. Amém? Nós hoje vamos estudar a lição de número 9, ou melhor, de número 10. Vou fazer uma oração e em seguida estarei louvando a Deus com o hino 305 da harpa cristã. Ok? Vou dar início com uma oração. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estamos na Tua casa, mais uma vez, diante da Tua presença. Ó Deus, aqui viemos para dar início a essa escola bíblica dominical. Nós te pedimos a Tua presença. A Tua presença, Senhor, é indispensável. O Espírito Santo venha nos inspirar, a ensinar, assim também como Pai, eu te peço, inspira aqueles que estão na posição de aprendizado, na posição para aprender nesta manhã. Pai querido, Pai santo, abençoa teus filhos que irá nos acompanhar. Nós te pedimos a tua presença no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, você que está em casa, com o hino 305 da harpa cristã. Amém? O hino 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhemos pelo céu, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha grande está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Levai escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutamos só. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui
e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo, avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura da revista, no nome de Jesus. Lição de número 10, 7 de junho, lição de número 10. Nós temos como título aqui da nossa lição, rendendo graça ao Senhor. Rendendo graça ao Senhor, ou seja, o ser humano adorando a Deus, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles, que é os homens da Bíblia, e também nas nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Nós vamos ler o texto áureo, verdade aplicada, o objetivo da lição, e também iremos ler o texto de referência, que se encontra no Salmo 118. Você que não tem, talvez, a revista, é o Salmo 118, o versículo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 22, versículo 27, o 28 e o 29. Ok? Texto áureo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade aplicada. Render graça ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Texto de referência, Salmo 18. Versículo 1, como já falei, 2, 5, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Fala assim o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai
a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Queridos que nos acompanham, eu quero lhe pedir aqui a permissão para voltar aqui. Nós não tivemos a lição de número 9. A semana passada nós não estudamos devido ao problema aqui com a internet. Eu queria lhe pedir a permissão para me voltar no tópico 1 da lição 9, só para me citar uma coisa que eu acho que deve ser citado, é bom para nosso aprendizado. Por exemplo, eu não sabia disso, eu aprendi na lição passada, ao qual não foi dada. Eu queria que os irmãos também aprendessem a tal coisa. Eu estou voltando na lição 9, só para ler o tópico 1, e depois voltarei para a lição 10, que é a lição de hoje, a lição atual, a de hoje. Então, voltei à lição 9 no tópico 1, que fala assim, ó. Um convite à adoração. Aí fala assim, o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo, que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Ceticismo que atinge muitos servos de Deus da sua caminhada cristã. E o nome ceticismo, ele é um pouco novo para mim, por exemplo, foi. Eu fui ver o que era ceticismo, para poder passar para os irmãos. Então, o que foi que eu encontrei sobre a palavra que diz na lição passada, a lição 9, que não foi dada? Ceticismo. Ceticismo é doutrina pela a qual o espírito humano fica incapaz de atingir a certeza a respeito da verdade. Ceticismo é algo que o ser humano adquire no seu dia a dia, que ele fica incapacitado de decidir a verdade sobre um assunto. Ele sempre vai ficar indeciso, em cima do muro. E o ceticismo faz ele ficar incapaz de tomar a decisão de saber qual que é a verdade. De saber qual que é a verdade sobre o assunto ao qual ele está discutindo ou está estudando. Então, o ceticismo, ele incapacita o espírito humano, a mente humana, de decidir algo sobre a verdade, de ter certeza quanto à verdade, quanto a um assunto. Eu achei interessante passar isso, para você, porque nós como cristãos, precisamos de pedir a Deus graça para não sermos atingidos por essa coisa chamada ceticismo, que vai incapacitar as pessoas de decidir o que é a verdade. E nós, por exemplo, temos que ter conhecimento como cristão, como filho de Deus. Amém? Então, agora nós vamos dar início à lição de número 10. Eu achei por bem fazer isso aí, para poder falar sobre ceticismo que está na lição passada. Vamos para a lição de número 10. Eu quero falar um pouquinho aqui, rápido, sobre a verdade aplicada. A verdade aplicada, ela fala assim, ó. Render graça ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. A verdade aplicada, ela nos ensina que a questão de render graça a Deus, ser grato a Deus, reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas, aleluia, deve ser um princípio que caracteriza aqueles que servem a Deus.
Deve ser um princípio, uma característica de quem serve a Deus, ser grato pelo que Deus tem feito na vida dele. E quando eu digo tem feito na vida dele, eu outro dia estava até pensando, irmão, faz anos que eu não vejo alguém render graça a Deus, ser grato a Deus pela sua salvação. Faz anos que eu não vejo isso. Alguém chegar no púlpito e dizer, por exemplo, obrigado, meu Deus, pela minha salvação. Render graça a Deus pela salvação. Não, quando hoje nós falamos de testemunho, nós só se referimos a bens materiais ao qual estamos recebendo nos dias de hoje. Então, a questão de dar graça a Deus deve ser o princípio de vida que caracteriza aquele que serve a Cristo. A questão de sermos gratos a Deus deve ter a característica na vida de cada um daqueles que servem ao Senhor. Amém? Espero que você tenha essa característica de ser grato a Deus por tudo. Vamos para... eu quero falar também um pouquinho rápido do... ou melhor, vamos para o tópico 1. Tópico 1 da lição de número 10. Tópico 1, me acompanha aí. Fala assim, tópico 1. Louvor como um resultado da confiança. Louvor, um resultado da confiança. Vamos lá. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Veja só, aqui o salmista ele parte para o louvor, o seu louvor a Deus, e a gente percebe pela expressão ao qual o salmista ele fala, que ele invocou na angústia e o Senhor me ouviu. Aí ele se coloca louvando a Deus na posição da qual ele já recebeu algo de Deus. Então, é uma característica do ser humano de render graça a Deus depois de ter já recebido algo da parte do Senhor. O salmista, ele não foi diferente, porque você percebe que ele tá se expressando em forma de testemunho pelo o que Deus já fez na vida dele. Então, eu quero me expressar no sentido de que o salmista ele está testemunhando. Ele não está louvando a Deus porque ele é grato a Deus pela vida em geral que Deus tem feito na vida dele. Não. Ele está dizendo, clamei. Quando ele diz clamei, ele está falando de dias, meses, anos anteriores. E aí, você percebe que ele está falando em posição de testemunho. Ele está testemunhando a Deus e nesse testemunho ele está adorando, rendendo graça a Deus pelo que Deus fez, em posição de testemunhador do que Deus fez na vida dele. Então, o tópico 1, ele diz que é um chamado para o louvor a Deus pela a sua bondade e seu socorro. Ou seja, Deus já tinha feito algo na vida do salmista. Vamos para o tópico 1. Tópico 1. Eu me lembrei disso aqui, irmãos, porque eu me lembro. Antigamente a gente via muitos testemunhos a respeito de ser grato a Deus pela salvação. Obrigado, Senhor,
por ter me salvado. Obrigado, Senhor, por hoje eu ter fazer parte da tua igreja. E hoje a gente não vê mais, parece que testemunhar e render graças a Deus pela salvação parece que não nos satisfaz mais. Parece que somente ser salvo parece que não nos traz contentamento a ponto de render graça a Deus pela salvação. O render graça a Deus que nós estamos vendo, inclusive na vida do salmista, rendendo graça por um livramento, por uma bênção que Deus nos concedeu. Mas quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, eu via as irmãs, os irmãos subir no púlpito e testemunhar pela salvação dele. Obrigado, meu Deus, por eu ser salvo, por tu ter me salvado. E isso hoje a gente não vê isso mais. Não vê isso mais. Nós ser grato pela salvação. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa e eu falei para ele assim: eu não tenho visto ninguém falar assim, eu estou fazendo uma campanha de oração em gratidão a Deus pela minha salvação. Ou, por exemplo, eu vou subir ao monte para orar, ser grato a Deus pela minha salvação. Não, nós só faz campanha de oração em busca de receber algo de Deus. Mas parece que a questão de sermos salvos não nos contenta a ponto de ser grato a Deus pela salvação. Mas o louvor e as atitudes de gratidão a Deus só saem depois de uma bênção recebida. É disso que eu estou tentando passar para os irmãos. Só agradecemos por bênção recebida. Parece que só a questão de ser salvo não nos contenta a ponto de ser grato a Deus. Vamos para o tópico 1 e 1. O tópico 1 e 1. Fala assim: parte integrante do Salmo de Ariel. É isso mesmo? Halel. Obrigado, Breno. Halel. Obrigado, Breno. Fala assim: significa louvor. Um grupo de salmo são identificados como Salmo de Halel. Salmo 113 ao 118. Os judeus identificam o Salmo 136 como grande Halel. Os Halel eram recitados nos cultos da sinagoga e nas três grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecoste, cabanas, tendas, além da festa de dedicação do templo. Constitui os salmos de exaltação aos atributos de Deus e a sua obra salvadora. Deixa eu comentar aqui um pouquinho sobre isso. Os salmos de Halel, como diz, era nada mais do que alguns salmos de louvores, alguns hinos de louvores, aonde na sinagoga eles adoravam a Deus em tempo de algumas comemorações, algumas festas comemorativas. Eles adoravam a Deus com esse salmo. Tinha os salmos os Halel específico para poder adorar a Deus naquelas festas comemorativas. Eu fui ver aqui em um outro lugar que fala assim, ó, os salmos de Halel, por exemplo, ou grupo de salmos, enquanto o templo de Jerusalém estava de pé, no período da Páscoa, era repetido os Haleus 18 vezes durante a noite. Entre os Haleus, os salmos considerados Halel, era repetidos durante a noite 18 vezes em adoração a Deus. Isso não está aqui na revista, mas
nós tem informações de que nessas festas, esses salmos, os Halel, eles eram repetidos durante a noite 18 vezes na adoração a Jeová, na adoração a Deus. Então, era hinos já escolhido para adorar a Deus nessas festas comemorativas. E era repetido 18 vezes no templo em Jerusalém, quando o templo ainda estava de pé em adoração ao nosso Deus. 18 vezes. Meu Deus do céu. Não era fácil não, hein? Cantar os mesmos hinos 18 vezes. Já pensou hoje? Vamos dar continuação ao tópico 1 em 1. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com os discípulos, cantaram hinos. Em Marcos 14, 26, Mateus 26, 30. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um Halel por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. Então, nos traz aqui a informação que aquele hino na ceia ao qual Jesus entoou era um desses Halel. Era um desses hinos de gratidão a Deus. O próprio Cristo, na sua santa ceia aqui, juntamente com os discípulos, ele adorou o nome do Senhor com um desses salmos por nome de Halel, salmo que era acostumado a realmente adorarmos o nome do Senhor. Amém? Então, salmo de gratidão de pessoas que reconhecem o que Deus tem feito e que fez na vida deles, e surge de dentro desses homens a expressão de gratidão como cântico, como louvores, com gratidão a Deus pelo que Deus tem feito e fez na vida desses homens. É uma das coisas, irmãos, que na minha maneira de ver, está faltando muito nos nossos dias de hoje. Por exemplo, quanto tempo nós não vai a um culto de ação de graça? Antigamente, quase todo mês, tinha 2 cultos de ação de graça. A igreja era grata a Deus pelo que Deus tinha feito na sua vida, e aquilo era feito cultos de ação de graça para agradar a Deus, adorar a Deus pelo que Deus tinha feito. Até nisso, irmão, mudou. Nós pegamos um espírito de ingratidão. Nós não faz mais culto de ação de graça. Eu mesmo, tem muito tempo que eu não vou em um culto de ação de graça. Por quê? Deus deixou de fazer? Não, Deus continua fazendo. A questão é que nós deixamos de ser grato, de reconhecer que Deus tem feito algo nas nossas vidas. E que cultos bons eram aqueles cultos de ação de graça, hein? Meu Deus, eram uns cultos fervorosos, cheios do Espírito, Deus se manifestava, era muito bom. Vamos para o tópico 1 e 2. Tópico 1 e 2. Fala assim, título: segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. O escritor, ele está dizendo que o Salmo 118, ele não tem nenhum acontecimento histórico que aconteceu naquele momento. Por exemplo, fomos à guerra e vencemos a guerra, e por isso estou entoando o Salmo 118 para adorar a Deus por eu ter acabado de vencer uma guerra, ou tal coisa aconteceu que Deus fez nas nossas vidas. Não, o escritor está nos fornecendo, nos dizendo que na questão do Salmo 118 não teve um acontecimento histórico para surgir o Salmo 118 agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Não, foi um salmo surgido sem nenhum grande acontecimento, sem nenhum grande favor de Deus tem feito pelo salmista, mas porém
ele fala assim na continuação: embora não teve nenhum um acontecimento histórico fundamental para surgir o Salmo 118 em gratidão, porém, ele fala assim: por outro lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. Então teve. Não teve uma outra coisa, porém teve o retorno dos judeus voltando do cativeiro babilônico depois de 70 anos em cativeiro. Retorna à sua terra natal. Então o Salmo 118, ele não teve uma outra coisa caracterizada como uma bênção de Deus para surgir o Salmo, mas teve o retorno do cativeiro. E nós vamos ver em outros salmos, os salmistas sendo grato a Deus por ter retornado do cativeiro depois de 70 anos cativo na mão dos babilônicos. Então foi um grande motivo para surgir esse salmo que encaixa mais ou menos no retorno do cativeiro dos judeus. Para quem não sabe, esses judeus que foram para a Babilônia, levados para a Babilônia, eles foram em 3 etapas. Foi uma etapa, que a primeira etapa foi Daniel e aqueles seus amigos, e teve mais 2 etapas. Para quem não sabe, a primeira etapa que foi levado os judeus para a Babilônia foi em 605 a 607 antes de Cristo. Não está aqui na revista, mas achei por bem, como o escritor citou do cativeiro, eu estou lhe dizendo que os judeus foram levados para a Babilônia em 3 etapas. E a primeira foi aquela que foi Daniel e seus amigos, e foi aproximadamente em 605 a 607 antes de Cristo. Ok? Então o Salmo 118, ele foi mais ou menos criado, feito para adorar a Deus, mais ou menos no retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, para a sua terra natal novamente. Ok? Continuaremos lendo o texto. A nação representada pelo orador tinha sido severamente punido pelo pecado, cercado quase até a extinção pela nação. Porém, o Senhor livrou o seu povo, e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado, e a louvá-lo por intermédio, por permitir que vivessem. Por outro, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma do salmo de Davi. O rei que representava toda a nação estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de cantar as grandes obras do Senhor. Pelo outro lado, esse salmo também, ele se caracteriza e ele se encaixa em um costume em que os chefes de batalha eles iam a uma guerra, aqueles homens que tinham o comando de uma quantidade de soldados, eles eram chefe dos homens de batalha, os chefes de guarda, homens de linha de frente. Então, quando eles iam a uma batalha, e eles venciam essa batalha, que eles retornavam, eles tinham seus momentos de adoração a Deus, por aquilo que Deus tinha feito. Isso surgia no coração do chefe das guardas, no coração da liderança, no coração de quem estava no comando da batalha, que tinha ido contra os seus inimigos e tinha vencido. Então, eles ali tinham esse costume de sempre reunir para adorar a Deus depois de uma batalha vencida. E o Salmo
118 também faz parte desse costume do chefe das guardas de adorar a Deus depois de uma batalha vencida. O que é que temos aqui para nós aqui no painel aqui? Ok, por enquanto não temos nada. Então você que está em casa, quer nos fazer alguma pergunta, faça a sua pergunta. Ok, amém. Graças a Deus, obrigado. Vamos para a revista, tópico 1 e 3. Tópico 1 e 3. Um salmo que expressa gratidão. Um salmo que expressa gratidão. Vamos lá. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118, que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade. Ou seja, quando ele diz em decorrência da sua bondade, aí diz assim, o resultado, os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Então, o salmista resolve, como diz aqui, ele rende graça em decorrência da sua bondade. O salmista, ele tem o conhecimento e o reconhecimento, porque uma coisa é saber e não ser grato. Outra coisa é você saber, reconhecer e agradecer. Uma coisa é você saber que Deus é bom, mas não me influencia, não me leva a agradecer a Deus pelo que Deus é para mim. Outra coisa é fazer o que o salmista fez e nós estamos estudando. Ele reconhece o resultado, os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Ele reconhece os resultados das suas batalhas, das suas guerras, e a salvação ao qual Deus tem dado, e mediante esse resultado ele entende da seguinte maneira: se Deus não tivesse feito alguma coisa, eu aqui não estaria para adorar, para contar a história. A questão de eu ter ido e ter vencido não foi por meu mérito, não foi porque eu sou um homem preparado, não foi porque eu me preparei para guerrear e agora estou vencendo, não. Ele reconhece de que a vitória dele é Deus que tem dado. E isso querido irmão, irmã que nos acompanha, isso agrada ao coração de Deus, viu? Se é uma coisa que agrada ao coração de Deus, é ser grato. Eu poderia aqui citar aquele texto do Novo Testamento, onde Cristo curou aqueles 10 leprosos, e a Bíblia nos ensina, ao qual no outro dia, dias depois, apenas um deles voltou. E você percebe pelo texto que a pergunta ao qual Jesus fez, aquele único homem dos 10 que tinha sido curado voltou, foi pelos 9. Não foram 10 que foram curados, e onde está? Cadê os outros 9? Então, você percebe que o Senhor, ele é grato quando nós agradecemos por um feito de Deus em nossas vidas. E os Salmo 118, que estamos estudando, é inteiramente o salmista expressando a sua gratidão pelo que Deus tinha feito na sua vida. Isso é muito bom, isso nos traz mais união entre nós e o nosso Deus, quando nós reconhecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. Século 21, nós estamos vivendo um século de muita ingratidão, nós estamos adorando pouco, sendo grato muito pouco, precisamos ser mais grato a Deus,
render mais graça ao Senhor, não colocar dificuldade para adorar o nome do Senhor. E quando eu falo em adoração, não me refiro só em cantar hinos, em entoar hinos, não. Adorar a Deus com o nosso caráter, adorar a Deus em oração, adorar a Deus na hora de comprar, na hora de vender, na hora de negociar, adorar a Deus dentro da empresa que nós trabalhamos, adorar a Deus no seu namoro, adorar a Deus na preparação do seu casamento, em tudo adorar a Deus. E não é só cantando que adora com muitas maneiras de adorar a Deus. Vamos na continuação do tópico 1 e 3 ainda. Bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Alexandre, a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obra de Deus, não pode deixar de ser agradecido, por isso. Então, quando a gente reconhece, quando alguém declara os atributos, a obra de Deus, não pode deixar de ser agradecido. Quando a gente reconhece os atributos de Deus, em ter feito algo nas nossas vidas, nós nunca podemos deixar de ser grato a Deus. Porque o que Deus espera de um servo dele, de um filho dele, é isso. É ele fazer e ser glorificado por aquele ao qual recebeu. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus fez para ser glorificado. Se você não o glorifica a Deus em gratidão por aquilo que Deus fez, isso fica mais ou menos, como se foi você que venceu pelos seus próprios méritos. E isso não agrada a Deus. Deus quer ser louvado. Uma das únicas coisas que Deus quer, uma das coisas que Deus quer melhor de você, é que você agradeça a Ele pelo que Ele tem feito. Seja grato, porque no século que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma época de muita sequidão de agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito. E quando agradecemos, é somente por bênçãos materiais. Parece que a salvação já não nos contenta mais. Parece que só pela salvação, Deus não merece louvor por termos sido salvos, por sermos salvos. Não, vamos ser gratos a Deus. Deus quer receber o seu e o meu louvor pelo que Ele é para com cada um de nós. Ainda continuando lendo, o louvor conduz regularmente a ação de graça. O escritor aqui está dizendo que o louvor conduz regularmente a ação de graça. É um deles. O louvor, ele reduz, ele conduz regularmente a ação de graça. Por quê? Porque o louvor é uma das ferramentas poderosas que nós usamos também para adorar a Deus. O louvor, ele conduz um coração que está contrito. O louvor, ele conduz um espírito de gratidão a Deus quando estamos louvando. É isso que o escritor da revista quer nos dizer, que o louvor conduz regularmente a ação de graça. O louvor, ele conduz, ele toca, ele faz nós perceber que tal pessoa está contente por estar louvando a Deus. Então o louvor, ele conduz à gratidão. Amém. Ainda continuando lendo a revista, fala assim: em tempo tão difícil, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21.
notar este texto: conheceram a Deus, mas não o glorificaram, nem o lhe deram graça. Todo aquele que está em Cristo precisa ter como continuidade de gratidão ao Senhor. Filipenses 4:6, Colossenses 3:15. O próprio Senhor Jesus expressa gratidão. Então, em Romanos, capítulo 1 e o versículo 21, ele disse que conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Aí eu entendo que ele se refere, né, aos judeus, ao qual conheceram a Deus, mas não deram glória o suficiente. Não foram gratos por tantas coisas. Uma das principais que eu poderia citar aqui é por não ter aceitado aquele que veio para eles e eles não o aceitaram, não o glorificaram. Jesus Cristo, que eles não o glorificaram pelo que Deus enviou o seu Filho para vos salvar. E aí tantas outras coisas nós poderíamos citar aqui, que eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram, não deram louvores suficiente ao que Deus tinha feito na vida dele. Nós poderíamos citar as murmurações do deserto. Depois de aproximadamente 430 anos, o povo de Deus, os judeus, ficaram cativos no Egito, nas mãos dos faraós, cativo no Egito, aproximadamente 430 anos. E aí, onde Deus usa Moisés para tirar, e a partir do momento em que sai do Egito, nós conhecemos toda a história de muita murmuração e reclamação pelo que estava acontecendo no deserto. Mesmo Deus suprindo as vossas necessidades, ainda eles tinham saudade de algumas coisas lá do Egito. Então, como eu falei, uma das principais foi ter rejeitado a Cristo como Salvador, não glorificaram a Deus em tal coisa, e daí tantas outras, e uma outra que eu citei, a retirada deles do Egito, pela mão de Deus, ao qual não glorificaram o suficiente para adorar o nome do Senhor, mas antes reclamaram. Vamos para o tópico 2. O tópico 2. Vamos ler. O caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta. Vamos comentar sobre isso aqui. Ele está dizendo que o Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor. Verbalizar, ou seja, fale, venha pronunciar, venha dizer, venha verbalizar, venha fazer conhecido o que Deus tem feito nas vossas vidas. Façam conhecido, verbalize, conte, se expresse, fale, testemunhe, verbalize ao que Deus tem feito nas suas vidas. Ou seja, não fique apenas sendo beneficiado pelas as bondades, o amor e a grandeza de Deus e fique calado, não. Não fique calado por causa disso. Verbalize, conte, escreva, conte história, fale para as demais nações, verbalize o que Deus tem feito na sua vida. Então o Salmo, ele tenta verbalizar,
ele tenta contar, expressar, testemunhar, passar para outros o que Deus tem feito na vida dele. O salmista está fazendo o papel de um testemunhador, né? Nós somos testemunha. O que é que uma testemunha faz em qualquer circunstância? Ele conta o que sabe a respeito daquele assunto. Como testemunha, conte para as pessoas o que você sabe a respeito de Deus. Verbalize o que você sabe a respeito de Deus na sua vida. Conte para as pessoas. Tem pessoas que vai ser grato e conhecer a Deus pelo teu testemunho, sendo contado do que Deus tem feito. Então verbalize o que Deus tem feito na sua vida. Conte para outras pessoas. Ele diz aí, na decorrência que compõe o seu caráter, que é bondade, benignidade e o Deus que escuta. Então, ele está dizendo para verbalizar, para contar no caráter do que Deus é. Verbalizar no caráter do que Deus é. O que? Bondade, benignidade e que Deus também escuta. Verbalize no caráter do que Deus é. Verbalize na genuidade do que Deus realmente é. O que? Bondade, benignidade, amor. Conte isso para as pessoas. Verbalize na realidade do que Deus é. Bondade, amor, benignidade e que Deus também escuta. Fale para as pessoas de que Deus ouve. Deus escuta. Deus está pronto para te ouvir. Como disse o profeta Isaías. Isaías 59, versículo 1 e 2. Que a mão do Senhor não está encolhida para vos salvar, e nem os seus ouvidos agravados, não está agravado os seus ouvidos para poder ouvir. Então Deus está na disponibilidade de te ouvir. Conte isso para as pessoas. Faça notório quem é Deus para você. Tem pessoas que vai ser salvo com a sua verbalização do que Deus é na sua vida. Deus quer. Essa foi essa questão de verbalizar, falar, contar o que Deus é, foi uma das primeiras coisas em que Deus disse para os discípulos que estavam lá no templo orando, na descida de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, que encheu todo aquele recinto, aquele lugar da presença gloriosa do Espírito Santo, ali pela primeira vez, de forma espaçosa no coração de todos que ali oravam, que ele disse que eles fossem testemunhas. Ao descer o Espírito Santo sobre eles, eles seriam testemunha. Contasse, e não era só ali, era em toda, na Judéia, Samaria e tal, e até os confins da terra. Ou seja, conte o que eu sou para vocês por todos os lugares até os confins da terra. Ele preenche todo o espaço do planeta que deveriam ser contado quem era Deus para os discípulos no Novo Testamento. E era, e é para nós ainda hoje, e era para o salmista no tempo dele, no tempo do salmista. Então, verbalize, conte o que Deus é. Vidas vão ser salvas pelo seu testemunho a respeito de Deus. E o tópico 2 e 1. 2 e 1. Ele fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A partir do momento em que o salmista se refere em que o Senhor deve ser louvado, e ele instiga, ele inspira os cantores uma reflexão sobre os atributos morais de Deus.
né? O louvor, ele também, ele instiga a contar, a falar, a pronunciar a respeito os atributos morais, do que é Deus, do que Deus representa, qual que é o caráter de Deus, como já falamos aqui de alguns deles, que é bondade, benignidade, amor e tantos outros. Então, o louvor, ele pronuncia isso, ele pronuncia os atributos, moral de Deus. O louvor, ele tem essa capacidade de contar para quem não sabe quem é Deus, os atributos é de Deus. O louvor também tem esse poderio. O louvor, ele é muito poderoso. Eu tenho um amigo meu, hoje é pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ele se converteu ouvindo um louvor de uma irmã que até hoje, há 33 anos atrás, até hoje eu tenho isso gravado na minha mente. Eu estava sentado no banco e de repente uma irmã, inclusive o nome da irmã, nunca esqueci até hoje, por nome de Ione. Ela foi louvar a Deus com um hino. Quando aquela irmã louvava a Deus, essa irmã Ione, era um negócio assim, muito contagiante a presença de Deus. E esse colega meu, que hoje é pastor, ele estava passando na rua, na porta da igreja naquele momento. E eu estava na porta nessa hora, eu era cooperador. E eu olhei para fora e eu vi que ele estava descendo a rua. Ele passou na porta da igreja, ouviu o louvor e ele deu uns passos para trás. Ficou na porta da igreja, assim, de frente com o púlpito, lá na rua, ouvindo. Atravessou a rua e entrou. Aceitou a Cristo naquele dia e hoje é um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá do Ministério do Ipiranga, para a glória de Deus. Então foi através do louvor. Louvor com lágrima, louvor com gratidão, louvor que representa a Deus, louvor que não representa só quem está cantando, louvor que não exalta só quem está com o microfone na mão, mas louvor que adora o dono da vida, adora o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Louvor que não adora só quem está com o microfone na mão, não. Louvor que adora ao Senhor Jesus. Nós precisamos continuar ouvindo esses louvores. Ainda o tópico 2, 2 e 1, fala assim: ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeito. Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. Primeira Epístola de João 1:5. Não há maldade. Enfim, tudo o que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Deus é bom em sua essência. Eu marquei aqui, escrevi alguma coisa aqui. Eu escrevi aqui: nós precisamos ter um caráter moldado para praticar coisas boas. Deus não. O ser humano, ele precisa ter um caráter moldado para ele passar a praticar coisas boas. Nós precisamos de ter um caráter moldado, porque em nós existe a natureza pecaminosa. Em Deus, não. Deus já tem os seus atributos, o seu caráter, por natureza, bom. A natureza de Deus já é por natureza bom, maravilhoso, misericordioso. O ser humano não.
O ser humano, para se tornar um homem agradável, bom, e se tornar filho de Deus, ele precisa ter o seu caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que o próprio Cristo, antes de ir ao céu, ele disse que ele iria para o céu, mas ele enviaria o Consolador. E o Consolador, ele nos convenceria. Se o Espírito Santo tem que convencer o ser humano, é porque ele tem que ter mudança. Ele precisa de mudar. E uma das mudanças é mudar para ser pessoas boas, pessoas aceitadas diante de Deus e da sociedade, que às vezes nem na sociedade somos aceitos. Então, nós precisamos ter o nosso caráter moldado para se tornar filhos de Deus, pessoas boas. Deus não. Deus já é por natureza bom, maravilhoso, amoroso. A natureza de Deus é tudo isso. A nossa não. Em nós está a natureza pecaminosa. Está em cada ser humano. E é por isso que ela precisa ser moldada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que é o grande formador de vidas, arrancando aquilo que não está de acordo com Deus dentro de cada um de nós. Então, Jesus disse isso, que o Consolador, ele viria e ele convenceria o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Bendito, louvado a Deus, aquele que tem o seu caráter moldado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo. Então Deus, por sua natureza, ele já é bom de natureza. Você e eu precisamos nos moldar o nosso caráter em reconhecimento de Deus, para adorarmos a Deus. Porque enquanto nós estamos muitas das vezes no mundo, nós não glorificamos a Deus em nada. Só passamos a glorificar a Deus a partir do momento que tem uma mudança do nosso caráter, personalidade e atitude. Passamos de criatura de Deus para filho de Deus. Aí sim, Deus passa a ser glorificado nas nossas vidas. Ainda lendo o tópico 2 e 1. Deus é bom em sua essência. Escreveu Tony Evans, escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Traduzindo isto para as palavras do Salmo 119, versículo 68, tu és bom e faz o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Deus é bom por natureza. A natureza de Deus ser bom é a natureza de Deus. Ou a natureza de Deus é bom. Não vai mudar muita coisa. Então, por ele ter natureza de bondade, Deus automaticamente, ele pratica, faz sempre o bem para o ser humano. Faz sempre o bem para nós. Por natureza ao qual ele tem, que ele é bom, ele pratica, ele faz, ele sendo bom, ele só faz coisas boas para o ser humano. Embora, às vezes, nós não compreendamos e não entenda que aquilo que está sendo feito é bom para nós. Mas na natureza divina, na visão de Deus, é sempre bom aquilo que Deus faz para com seus filhos, para com a sua igreja. Tópico 2 e 2. Vamos lá. Tópico 2 e 2. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, versículo 29.
trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, encontrada em diferentes versões da Bíblia. Algumas destas características, amor, graças, graça, Bíblia judaica completa, misericórdia, segunda Strong, né? O texto clássico para se compreender o significado e a importância dessas palavras é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. Deixa eu dar aqui uma pausazinha para comentar um pouco sobre isso aqui. Eu escrevi aqui: o amor de Deus não muda com as mudanças humanas. Eu escrevi aqui que o amor de Deus, ele não muda com as mudanças humanas. Ou seja, se você estiver fazendo e eu fazendo coisas boas, Deus nos ama. Se nós viermos a praticar coisas erradas ou coisas más, Deus continua nos amando. Só Deus existe esse amor para poder continuar nos amando mediante as mudanças que temos como seres humanos. Mudanças de caráteres mau, perverso, ruim, mas o amor de Deus continua abrangente para te alcançar e me alcançar. O amor de Deus, ele não muda com as mudanças humanas. O ser humano muda a cada momento, Deus não. O amor dele é eterno, é benigno. Ele é um amor eterno. Deus não tem altos e baixos quanto a amar. Nós, como seres humanos, às vezes nós passamos aí um período, amamos algumas pessoas demais. Temos grandes amizades. Olha, como eu te amo. Um ano depois, aquele amor acabou, já está odiando. Deus não tem isso. Deus não tem essa mudança. Deus, o amor dele é eterno. Ele ama em qualquer circunstância que o ser humano esteja. Em qualquer situação que ele estiver, o amor de Deus permanece disposto a resgatar, a falar com ele, a amar, a livrar ou coisa semelhante, né? Então, o amor de Deus é eterno. O amor de Deus não muda mediante as nossas atitudes humanas. O amor de Deus não muda. Isso é bom demais, viu? Isso é muito bom. Deus permanece com o seu amor, não muda mediante as nossas mudanças. Isso é bom demais, é muito bom. Vamos dar continuação ao tópico 2 e 2. Estou lendo ele ainda. Ele fala assim: trata-se de um tema tão relevante que a mensagem da restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura, porque a sua benignidade é para sempre. Jeremias 33, eu gostaria de ler aqui esse texto, Jeremias 33, 10. Eu peço a você que está aí em casa, abre a sua Bíblia em Jeremias 33, 10, que é onde a revista me fornece esse texto, eu quero ler ele. Jeremias 33, 10. Fala assim:
assim diz o Senhor, neste lugar, do qual dizei que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Olha a mudança de Deus aí, o amor de Deus para com Israel. Ele diz que no versículo 10, assim diz o Senhor neste lugar, que dizei, ou seja, vocês estão dizendo que Jerusalém e as ruas de Judá está deserta, não tem moradores, não tem homens e nem tem animais. Esse mal-estar de deserto em Jerusalém e em Judá foi causada pelo pecado do povo. E mediante o pecado do povo, agora Jerusalém está deserta, não tem animal, não tem pessoas, não tem moradores, como diz em Jeremias 33:10, causada pelo pecado, mas o amor de Deus, que é eterno, no final do versículo 10, ele diz assim, ele cita a situação de Jerusalém e Judá, e ele diz assim, ainda se ouvirá. O que ainda ouvirá? Vamos ver no versículo 11. Ainda ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que trazem oferta de ações de graça à casa do Senhor. Oh, que benção! Deus está aqui dizendo, vocês estão dizendo que as ruas estão desertas, não tem morador, não tem casa, não tem ninguém, mas ainda vai se ouvir o ouvido a voz de Deus vai ser ouvida, e ainda vamos ouvir pessoas dizer, vamos à casa do Senhor, ou seja, a cidade vai ser povoada. E nessa cidade ainda vai ter pessoas que vai dizer o que disse no versículo 11, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que trazem oferta de ações de graça à casa do Senhor. Ou seja, pessoas gratas, de corações gratos, ainda ia trazer oferta na casa de Deus em Jerusalém. Ou seja, o quadro ia ser mudado, ia ser transformado. Isso é o amor de Deus, porque eles não foram para a Babilônia à toa, eles foram por causa do pecado. Deus permitiu que eles fossem para ser escravos na Babilônia durante 70 anos, por causa de ações pecaminosas. E a cidade natal deles, terra natal, estava deserta, não tinha animais, nem moradores, nem ninguém. Porém, Deus diz, ainda vai se ouvir a voz do noivo, a voz de Deus, a voz daqueles que dizem, vamos à casa do Senhor levar oferta. Olha que coisa maravilhosa. Ainda vai se ouvir, o quadro vai ser mudado. Vocês estão pecando, mas eu amo. Eu levei vocês para a Babilônia, para vocês tentar moldar vocês, mas o meu amor é grande por vós. O amor de Deus não muda mediante as atitudes pecaminosas do ser humano. Deus tanto ama o que está lá no palácio, quanto ama também o que está lá hoje, na sarjeta, na rua, por uma situação espiritual, ou psicológica, ou financeira, se encontra fora do convívio da sociedade, mas o amor de Deus é grande por ele. Mesmo aquele que está lá jogado na lama, está separado do convívio social na sociedade ou da sua família, mas o amor de Deus é extenso, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é bondoso. Deus nunca vai deixar de amar você e nem a mim, mediante qualquer circunstância. O que nós devemos é aproveitar este grande amor e nos ajuntar a Deus e adorar o seu santo e poderoso nome.
mas Deus lhe ama, Deus nos ama. Vamos render graça ao Senhor. Vamos dar continuação aqui ao tópico 2 e 3. O tópico 2 e 3. Fala assim, 2 e 3. O Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Salmo 118 e o versículo 5. Salmo 118 e o versículo 5. Eu quero ler ele. Eu quero ler aqui na revista. Salmo 118 e o versículo 5. Onde ele fala sobre, ele foi socorrido. Invocou a Deus e foi socorrido. Salmo 118, versículo 5. Ele fala assim: na minha angústia invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Ele me ouviu e me libertou. Essa libertação que o salmista se expressa aqui, eu entendo que é uma libertação de incerteza, uma libertação de medo, uma libertação de talvez nunca ter experimentado coisa tão boa na sua vida como ele estava experimentando em adorar a Deus, em invocar o nome do Senhor em louvores de adoração. Então, ele chama isso de me libertou. Eu entendo que essa libertação é uma libertação de algo que estava preso por não ter essa intimidade com Deus. Ser liberto de antes não ter feito, não poder ter feito, por não ter entendimento desse tipo de adoração a Deus. Então, ele chama isso de uma libertação. O Senhor me ouviu e me libertou. É ser ouvido de Deus, é um dos grandes aspectos, grande caráter, natureza de Deus. Deus tem prazer em ouvir o ser humano. O Senhor é aquele que escuta. O Senhor, ele tem prazer. Ele tem prazer em nos ouvir, nos escutar. Uma das coisas linda, maravilhosa da parte de Deus é o ser humano falar com ele hoje, né? Não temos mais intermediário como tinha dentro do Velho Testamento, em que alguém queria uma benevolência, um favor de Deus, tinha que antes ir até o sacerdote, falar com o sacerdote oferecer um animal a Deus sobre aquela família, ou tal pessoa, tal família, e aquele pecado era perdoado. Hoje, com a morte de Cristo no Calvário, como diz que o véu do templo se rasgou de altos a baixo, aquilo abriu o caminho, abriu o acesso para nós falarmos com Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, qualquer ser humano, ele pode falar com Deus, dobrar seu joelho, em pé, deitado, elevar a sua voz a Deus, e no mesmo instante Deus está nos ouvindo. Antigamente não era assim. Qualquer benefício de Deus, nós tinha que ser através do sacerdote. Mas hoje, com a morte de Cristo no Calvário, o véu se rasgou de altos a baixo, e o caminho de todo ser humano se abriu entre a terra e o céu. Existe uma rodovia
entre a terra e o céu para qualquer ser humano que deseja falar com Deus. Deus te escuta, Deus te ouve. Você que está me ouvindo, você que está aí nos acompanhando, tenha esse prazer de falar com Deus. Tenha esse prazer de receber essa benevolência. Deus quer falar com você. Deus quer ter diálogo com você. Deus quer ter momentos com você. Nós vamos ver na própria Bíblia Deus orientando para alguns, pedir até que entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, para que possa conversar com Deus. Não que em outro lugar não possa falar com Deus, sim, mas é como se Deus chamasse para um ambiente, para ter uma conversa mais íntima, para ter uma coisa mais sigilosa, um segredo. Então Deus tem prazer em conversar com você. Você conversa com todo mundo e não tem conversado com Deus? Deus quer conversar com você. Fale com Deus. Eleve a sua voz, cante hinos a Deus, fale para Deus as suas súplicas, fale para Deus as suas necessidades. Deus te ouve e está pronto para te ouvir, e lhe orientar, lhe aconselhar. Deus é bom no que Ele faz para com o ser humano, e uma delas é nos ouvir, nos escutar. Creio que o tempo está encerrando, falta apenas 5 minutos, irei usar aqui 5 minutos. 2 e 3, vou dar a continuação. No 2 e 3, aqui no Salmo 118, versículo 5, darei continuação. Fala assim: muito interessante refletirmos em 2 textos dos evangelhos que registram as palavras de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Isso é uma grande realidade. Deus não é mau e nem é injusto. Seja lá qual for a sua situação, Deus vai te ouvir. E se você não sabe, Deus tem um interesse muito grande em te ouvir. Deus tem um interesse muito grande em te ouvir. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus, ele passava todos os dias, na virada do dia, Deus passava para falar com o casal, Adão e Eva. E a Bíblia diz que no dia que Adão pecou, Deus chega no jardim do Éden e passa a procurar. O texto fala dessa maneira: e chamar Adão, Adão, onde tu estás? Eu costumo dizer que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, onipresente, mas Deus queria ouvir a voz de Adão. Deus queria que Adão falasse. E qual que era o quadro de Adão? Um quadro ruim, um quadro de pecador, uma situação de que tinha praticado uma coisa que nenhum ser humano ainda tinha praticado na vida. O que? O pecado. Adão tinha acabado de praticar um ato que nenhum ser humano, claro que ele era o primeiro, tinha praticado. O que? Pecado. Ali se inaugurou a ação pecaminosa, mas Deus o que fez? Saiu chamando Adão: Adão, onde tu estás? Sabe o que é isso? O amor de Deus. Sabe o que eu aprendo? Deus quer ouvir a nossa voz, mesmo em atitudes pecaminosas, mesmo em pecado como estava Adão, mas Deus saiu procurando ele. Ele tinha acabado de dar uma atitude pecaminosa, tinha praticado o primeiro pecado da raça humana, e quem sai à procura dele? Deus.
Não foi Adão que saiu procurando Deus. Não, foi Deus que saiu do jardim procurando Adão. Então, Deus é justo. Deus, ele não é mau e nem injusto. Deus é justo. Falta apenas 2 minutos. Irei ler aqui o tópico 3. Já estamos encerrando. O agir de Deus. O agir de Deus. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus relatada no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência do quão é maravilhoso a ação de Deus. A gente poderia aqui citar, mesmo dentro da Bíblia, tantos trechos bíblicos ao qual Deus teve interesse de falar com o ser humano. Nós poderíamos citar aqui tantos outros trechos bíblicos, Deus agindo em decorrência de procurar o ser humano para poder conversar com ele. Então, é maravilhoso a ação de Deus. Queridos, nós estamos encerrando pelo horário. Nós somos gratos a Deus em ter estudado a lição de número 10, 7 de junho, e a lição de número 10, onde nos traz como título, rendendo graça ao Senhor. Ou seja, estudamos o Salmo 118, ao qual diz, rendendo graça a Deus, ou seja, pessoas que reconhecem a grandeza e a bondade e a misericórdia de Deus, e não se cala, não fica calado, ele se expressa em gratidão, em louvor, em adoração, em reconhecimento ao que Deus tem feito na sua vida. Então que isso fica como um aprendizado. Reconheça o que Deus tem feito na sua vida. Seja grato a Ele. Cante hinos de louvores a Ele. Tenha um caráter moldado que Deus venha a ser adorado na sua vida. Então nós encerramos aqui a lição de número 10, rendendo graça ao Senhor. Que Deus vos abençoe, lhe dê graça e lhe dê prazer em adorar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus lhe abençoe e tenha um ótimo dia em nome do Senhor. Obrigado.